Debate Bola 4 Linhas, começa agora o bloco do Vasco da Gama, que foi a Porto Alegre e por lá perdeu a liderança. Com a derrota para o Inter por 3-0, gols de D'Alessandro, Índio e Tinga, e depois a vitória do Corinthians por 3-0 sobre o Atlético Goianiense, jogo no Pacaembu. Já vou mandar aqui para a mesa, nesse bloco que tem Fernando Quaresma e Fernando Diniz. Estou com uma dupla aqui de Fernandos. É verdade. Sensacional. Por que o Vasco tem essas quedas vertiginosas durante o Brasileiro? Porque o grande craque dele não estava jogando, na minha opinião, que é o Juninho Pernambucano. Concordo. Só o Juninho? Mas, na verdade, algumas dessas quedas vertiginosas aconteceram com o Juninho em campo, né? A derrota para o América Mineiro, por exemplo. O Juninho foi substituído durante esse jogo. Mas o Vasco estava perdendo naquela altura? Estava perdendo por 2-1, mas estava se recuperando um pouco. Uhum. Então, pois é. Mas, assim, creio eu que a derrota não se deve só à ausência do Juninho Pernambucano, né? O Vasco também não teve o Elton, né, que é uma figura importante no ataque. Não chega a ser fundamental, sim, mas é importante, né? É um jogador trombador e que está fazendo gols nesse ano. Está fazendo gol e está numa fase melhor que o Alexandro. Sim, com certeza, com certeza. Vocês acham que são só as ausências que fazem essa diferença? Eu acho que as presenças também fizeram, né, a diferença contra o Vasco, né? Quais presenças seriam? Eu acho que, assim, o Diego Souza não, que o Diego Souza tentou fazer a parte dele, né? Ele teve algumas chances que inclusive assustaram o goleiro Muriel. É verdade. Eu acho que algumas presenças aí fizeram a diferença contra, né? Eu acho que, por exemplo, o Rômulo não foi bem, o Felipe também não foi muito bem. O Felipe estava voltando de contusão, né? Felipe voltando de lesão depois de mais de um mês, houve cirurgia, se não me engano. É verdade. E realmente, ritmo e você ser o jogador que vai conduzir o meio de campo... É muito complicado. Para quem está voltando, principalmente, assim, ele não chega a ser aquele veterano, mas ele vai sentir um pouco. Ele já tem uma certa idade, né? Exatamente. E eu acho também que a zaga do Vasco não foi muito bem, né? O Vitor Ramos, o Renato Silva. A zaga do Vasco não é a mesma desde que o Anderson Martins foi embora e desde que o Dedé passou a ser convocado com frequência para a seleção brasileira? Porque eles estavam muito acostumados, né? Jogando um ao lado do outro e dificilmente... Muito bem entrosados, né? E dificilmente estava tendo esse revezamento, né, dos zagueiros hoje no Vasco. E não é que Renato Silva ele é um zagueiro limitado ou que o Vitor Ramos é outro limitado. Não. Falta apenas entrosamento entre eles. Só. É verdade. E o problema é que vai ficar faltando, continuar faltando, porque o Dedé vai voltar, né? Sim. E outra coisa, o Vitor Ramos, a torcida está pegando no pé cedo. É verdade. Isso é um problema sério, né? Isso aí acho que complica para o jogador. Com certeza. Houve uma lesão do Eduardo Costa aos 14 minutos do primeiro tempo. E isso foi importante, né? Você também acha, o Quaresma? Foi bastante importante porque o próprio Eduardo Costa ele consegue defender muito bem e estava ajudando o Rômulo ali na parte de trás, sendo o segundo homem do Vasco. E praticamente o terceiro zagueiro para ajudar. Terceiro zagueiro. E além disso, ele tem uma liderança dentro de campo que é importante, né? É impressionante. É impressionante o que ele faz. E depois você veja que o time se perdeu depois da saída dele. Exatamente. Até porque Felipe Bastos, como ele não vem sendo usado... Aliás, eu considero o Felipe um excelente volante. Felipe Bastos, né? Felipe Bastos, acho que ele tem um futuro muito promissor. Mas a entrada que ele deu no D'Alessandro realmente poderia ter machucado e muito o jogador do Internacional. Ele vai ser julgado pelo STJD, né? Exato. E com razão, porque foi uma cirurgia o que ele fez. É verdade. A cirurgia realmente foi complicado, porque o Felipe Bastos é aquele volante habilidoso e durante muito tempo ele foi escalado mais como terceiro homem, às vezes na vaga do Felipe ou do Juninho.
Aí acho que ele se acostumou um pouco a jogar como terceiro volante. Vocês acham isso também? Pode ser, né? Terceiro homem sem ter tantas obrigações de marcação. Pode ser realmente. Como dizem, importante taticamente. Verdade. Mas ele não seria um excepcional primeiro volante? Não. Eu acho que não. Não, porque ele não tem tanto esse poder de marcação, né? Vocês não acham que ele seria melhor do que o Rômulo na função? Mais habilidoso ele é, mas o Rômulo, ele faz o básico. Ele defende bem. É verdade. Eu acho isso. E eu acho que ele funcionaria muito bem como segundo. Aí seria, o time do Vasco seria entre Rômulo e o Felipe Bastos, ou então o Eduardo Costa e o Felipe Bastos? Eduardo Costa e Felipe Bastos. Eduardo Costa, Jumar, né? O Jumar está jogando improvisado na lateral esquerda. E o Felipe Bastos. Mas eu acredito que o treinador ia priorizar a marcação de 2 homens, porque o Felipe Bastos, ele sai um pouquinho mais para o jogo e tem como destaque a cobrança de falta. Eu vejo já de um modo diferente. Eu acho que o Vasco ficar jogando com 3 volantes eu acho um pouco complicado. Sendo também que vai lembrar que o Felipe está voltando de cirurgia, então também não pode, não pode abusar dele. Uhum. Mas, se fosse o caso, eu começaria com o Bernardo. Diego Souza e o Bernardo, e o Eduardo Costas e o Felipe Bastos sendo volantes. Polêmico. O amigo da Twitchcam, o amigo internauta, pode ficar à vontade para dar seu comentário. Agora, do lado do Inter, o destaque foi o D'Alessandro, que regeu o time colorado, e também uma boa atuação do Ney, que causou, assim, sérios problemas para o Jumar. É verdade. E você veja que o Jumar, que alguns têm medo, ele teve medo do Ney. É verdade. Você veja que o Jumar não vai muito para o apoio, né? E o Ney vai. E o Ney é um lateral bastante eficiente no apoio, né? E acho mais eficiente que o Kleber. Ah, sim. É verdade. Pelo menos o Kleber, no início, ele até deu algum sinal de que jogava, tinha qualidade, teve alguma qualidade, alguns momentos de qualidade, mas ele, nos últimos momentos, tem decepcionando bastante. É verdade. Já há muito tempo que ele vem decepcionando, né? Destaque também para o Tinga, também é que a gente chama de brincadeira de Seu Jorge. Porque é igualzinho ao Seu Jorge mesmo, né? E para o atacante Jô, que calou a boca de Fernando Diniz. Calou mesmo. Mas olha, eu quando critico, eu quero mais é que o jogador cale a minha boca mesmo, sabe? Ah, certo. E para você, Quaresma, você achava que o Jô atuaria de maneira tão boa quanto o Jô? Ele deveria ser usado titular ao lado do Leandro Damião, nunca sozinho. Sozinho ele deveria ter algum centroavante. Você acha que o Jô rende mais como segundo atacante? Porque ele é bem rápido, né? O Jô é muito rápido. E ele também, nas tentativas dele para a área, para tentar chutar, ele não foi tão bem. Mas ele é muito rápido e ele consegue chamar a própria marcação para si, ele já consegue desmarcar ou então o D'Alessandro, o Oscar. Então, o time do Internacional é muito forte. E funcionou muito bem com isso, né? Funcionou muito bem. Agora tem que ver se o D'Alessandro vai ter condições para jogar quarta-feira. E machucou-se, né? Sim. Na entrada do Felipe Bastos, né? Que agora, durante a partida, o que chamou a atenção foi que ficou um duelo entre Internacional e Fernando Praz durante praticamente todo o jogo. Não foi nem ataque contra a defesa, né? Foi ataque contra Fernando Praz, né? Exatamente. É por isso que eu digo que as presenças, né, de alguns jogadores do Vasco fizeram a diferença a favor do Inter, né? Porque o Inter foi todo para cima e o Vasco acabou sendo engolido, né, digamos assim, por causa da pressão do Inter, né? Agora houve uma polêmica logo depois que o Inter fez 1-0, uma situação assim um pouco delicada, que o Diego Rosa foi derrubado dentro da área e o árbitro mandou o jogo, antes não mandou o jogo seguir, deu o cartão amarelo pro Diego Rosa. Diego Rosa, ele entrou no segundo tempo, no lugar do Felipe. E essa polêmica, houve para vocês o pênalti? Para mim não tem polêmica nenhuma, para mim foi pênalti.
Para você, Fernando Quaresma? Pra mim também foi pênalti, não teve polêmica nenhuma. Então, indiretamente, que a gente não sabe se o cobrador vascaíno iria vencer ou não o goleiro Muriel, que é um bom goleiro, inclusive na hora do pênalti, mas... E eu já até pedi a sua própria convocação, né? Exatamente. É verdade. Eu já pedi Muriel, o Gabriel e o César do Flamengo. Sim, sem dúvida. E outra coisa, vocês não acham que, indo para o C Futebol Clube, vocês não acham que o Vasco foi, digamos, lesado na tentativa de conseguir o empate que talvez mudasse a história do jogo? Foi sim, porque realmente se o pênalti tivesse sido marcado, a chance do empate era grande. Né? De fato, chamou atenção bastante nessa partida. Eu acho que talvez, também na hora eu até pensei, poxa, pênalti no Beira-Rio, o jogador o árbitro vai ter receio de marcar. No Beira-Rio, no estádio do Avaí, né? E ainda mais contra time carioca. Se fosse contra time paulista, o árbitro dava. Olha a polêmica de Fernando Diniz aí. Ainda mais se fosse para um time alvinegro, né? Com todo respeito ao estado de São Paulo e ao Corinthians. aos paulistanos. Agora, o Fernando Diniz foi mais explícito ainda com relação ao clube que ele diz que realmente é favorecido. Agora, o que vocês estão achando da postura do Cristóvão Bastos, dessas mexidas dele durante as partidas? Saiu Eduardo Costa, entrou o Felipe Bastos. Isso aí foi uma substituição necessária. E normal. Agora, sair o Felipe e colocar o Diego Rosa? Não dá, né? Porque muito embora o Diego Rosa seja bom jogador, o Diego Rosa é volante. O Felipe é meia. E aí sobrecarregou o Diego Souza. E cadê o Bernardo, hein? Bernardo entrou aos 37 do segundo tempo no lugar do Alexandro. E quando que ele entrou? 37 do segundo tempo. Ele bebeu na mesma fonte do Luxemburgo, né? Que fonte é essa? A fonte dos que só substituem depois dos 30 do segundo tempo. Né? Exatamente. Aí ele deu tempo do Bernardo ver o terceiro gol do Inter de perto, né? É verdade. Mas realmente, vocês acham que o Cristóvão, de uns tempos para cá, está comprometendo as vitórias do Vasco? Para você, Quaresma? Não, o Cristóvão está ajudando o Vasco, mas também vale lembrar que tem outros clubes também que são tão quanto fortes como o Vasco, né? É verdade. Fernando Diniz, você não acha que o Cristóvão está deixando um pouquinho a desejar? Olha, ô Vinícius, em alguns jogos ele andou deixando a desejar, sim, em algumas alterações, mas eu concordo com o Quaresma, né, com relação à força de determinados times. Alguns times são tão fortes ou até mais do que o Vasco, né? Exatamente. No Vasco e Corinthians a gente viu o Juninho sendo substituído pelo Alan. Eu acho que isso expôs um pouco o Vasco. Aí, nesse caso, agora essa troca do Felipe pelo Diego Rosa, faltou um pouco de ousadia. Concordo. E depois dessa derrota por 3-0 e do Vasco perder a liderança, que Vasco esperar para a partida contra o Atlético Paranaense, jogo na Arena da Baixada? Um Vasco mais ofensivo, quem sabe a volta do Juninho Pernambucano. Provavelmente ele volte. E o Atlético Paranaense que se cuide. É verdade, eu concordo em gênero, número e grau com o nosso amigo Fernando Quaresma. Deve ter a volta do zagueiro Dedé também. E aí vai ter uma zaga um pouco mais sólida, né, com a volta do Dedé. E esperar, assim, um jogo duríssimo, dificílimo, mas vitória do Vasco. Vitória do Vasco. Para você, Diniz? Ou Fernando Quaresma? Vitória do Vasco. Tá certo. Uns 2-1, 2-0. Apertado, porque eu acho que o time do Atlético Paranaense, principalmente na Arena da Baixada, é um time bem difícil. Mas tem um adversário pior que o Atlético Paranaense. Qual é? O campo, que é horroroso. Aliás, mas certamente não é pior do que o do Engenhão ontem, né? Mas eu acho que o campo do Atlético Paranaense, alguns clubes, inclusive clubes cariocas, penaram por lá. E como, né? E como? O Atlético Paranaense não deve ter o zagueiro Fabrício, suspenso por terceiro cartão amarelo.
Bom, então vai jogar aquele Rafael Costa que não é lá essas coisas. Você acha que o Éder Luiz pode se sobressair a ele? O grande problema é que se colocarem o Manuel, né, para ter que marcar o Éder Luiz. Mas eu acho que o Manuel tá suspenso, né? Eu não tô lembrando, não. Não tô lembrando, não sei se ele tá suspenso, não. Eu também não tô lembrando, não. Mas tudo bem. Tá certo. O Giro Vascaíno do Debate Bola 4 Linhas. Hoje, além do áudio, a gente tem aqui uma Twitchcam ao vivo, que infelizmente você que está acessando pelo blog ou pelo YouTube não está podendo ver, não está podendo ser esse privilegiado. Vai ficando por aqui, mas ainda há tempo para o recado final de Fernando Quaresma. E o meu recado final para os nossos patrícios vascaínos. Ora pois, vocês vão partir com tudo para cima do Atlético Paranaense e, como eu sempre gosto de falar, vocês vão passar o carro no furacão. Opa! Olha, o Vasco no olho do furacão, mas segundo Fernando Quaresma, vai passar o carro no furacão. O furacão vai virar brisa, então? Que maldade. Fernando Diniz, seu recado final. Bom, meu recado final começa com a confirmação da suspensão do Manuel. O Manuel foi expulso do jogo contra o Avaí, né? Sim. E vai terminar aí com um recadinho para o Cristóvão Borges. Ô, Cristóvão, o time precisando de vitória e você me coloca Diego Rosa no lugar do Felipe e Bernardo no lugar do Alexandro. Cristóvão, peraí, né? Peraí, tá na hora de você reformular seus pensamentos. E o Jonathan, ele não pode entrar? O Jonathan jogou na Sul-Americana, mas não foi bem. Mas não pode ser algum reserva, alguma coisa? Olha, 2.700 metros não dá parâmetro para nada. Tem que jogar na terra. Concordo. Peraí. Fica aí o puxão de orelha de Fernando Quaresma. No meu recado final, uma pergunta para os internautas. Vocês acham que o Vasco tem elenco para Libertadores? Eu acho que tem que fazer algumas contrataçõezinhas. No máximo, explodindo umas 3 contratações. Isso. Um outro zagueiro para ficar ao lado do Dedé. Aí é para ser titular. Para ser titular. Concordo. Um lateral esquerdo para ser titular. Eu acho que para ser reserva. Para ser titular. O Julinho é bom jogador. O Julinho, acho que a torcida tá pegando muito no pé. Poderia trazer o próprio Dodô, né? Que pertence ao Corinthians, mas está emprestado ao Bahia. Ou, quem sabe, o próprio Avni. O Avni está sendo negociado com o Fluminense. Ah, tá. Excelente contratação, hein? Tá certo. O 4 Linhas quer uma formação de verdade e por isso está em campo com a Unicarioca. Ensino superior de qualidade aqui nas unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de 3 Rios. Venha para a Unicarioca e coisas boas irão até você. Acesse o nosso blog através do radio4linhas.blogspot.com. O 4 por extenso, radio4linhas.blogspot.com. Ou veja a gente no canal do YouTube, youtube.com/blog 4 linhas. Dessa vez o 4 em numeral, youtube.com/blog 4 linhas. Daqui a pouco o 4 linhas vai esquentar, o caldeirão vai ferver, porque teve Fla-Flu no domingo, um Fla-Flu polêmico, um Fla-Flu empolgante. Fique ligado, a gente volta daqui a pouco.